Trato aqui do tema 1184 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O caso concreto foi o seguinte: o município ajuizou a execução fiscal e, posteriormente, com base em legislação estadual, ou seja, do estado de Santa Catarina em que se localizava esse município, o juízo decidiu extinguir essa execução fiscal em razão do pequeno valor. Aqui é interessante salientar a jurisprudência do STF até esse momento, porque nesse julgado de repercussão geral há uma superação desse antigo entendimento. Esse entendimento, também sufragado pelo STJ, dizia o seguinte: que não poderia o juízo, em razão do valor da execução fiscal, extinguir esta, haja vista que competiria ao próprio ente federativo que ajuiza a execução fiscal, entra com a execução fiscal, decidir pela necessidade e pela utilidade dessa ação judicial. O que acontece? Nesses precedentes, analisava-se a autonomia dos entes federativos, ao que se poderia pensar que uma extinção de execução fiscal com base em legislação estadual violaria a isonomia ou a autonomia desses entes. Nesse tema 1184, o STF reanalisou a questão e passou a entender, com base em 3 fundamentos principais, de que não haveria essa violação aos entes federativos, às suas autonomias. Uma dessas fundamentações que deu base ao dispositivo desse acordo em repercussão geral é a questão do surgimento de meios extrajudiciais, como o protesto da dívida ativa, para buscar, então, a eficiência dentro desse processo e, ainda que o ente federativo queira ajuizar a ação, impedir a proliferação de ações ineptas no Poder Judiciário. Haja vista que o valor desses débitos podem ser inferiores ao valor da própria cobrança judicial. É dizer, a execução do título de dívida ativa em juízo pode ser mais custosa para o ente do que, por exemplo, o protesto dessa dívida por meio extrajudicial, o que violaria o princípio da eficiência. O princípio da eficiência nada mais é do que o cumprimento dos ritos da maneira mais eficaz possível, trazendo celeridade a um determinado processo, trazendo resultados efetivos. E não há resultado em uma execução fiscal que possui valor superior aos débitos intentados em juízo por esse ente. Então esse foi um dos fundamentos, já vinculado com o princípio da eficiência, trazido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Pois bem, dito isso, um segundo fundamento trazido pelo Supremo Tribunal Federal, já que um terceiro, porque vamos categorizar o primeiro fundamento como sendo a existência de lei federal aplicável para todos os entes federados, com a possibilidade do protesto de dívida ativa, atrelado a um segundo fundamento, que seria o princípio da eficiência. Antes não era possível esse protesto. Esse protesto já passou, antes da promulgação dessa lei permissiva, a ser tratado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entendia que a possibilidade de ingressar com ação judicial não poderia ser interpretada como um princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas. Isto é, o meio judicial não pode ser impeditivo de outros meios mais eficazes de serem propostos extrajudicialmente. Dito isso, entra aqui um terceiro fundamento que eu diria que é o deslinde dessa superação jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal, que é a questão do interesse de agir. O interesse de agir, ele é um interesse processual de se ingressar com a ação. É um pressuposto processual, ou melhor dizendo, com o CPC de 2015, torna-se uma condição da ação. O interesse de agir, ele pressupõe 3 outros desdobramentos, sejam eles a adequação, a utilidade e a necessidade.
A adequação seria a utilização do meio adequado para o ingresso nessa via judicial. A utilidade é a utilidade vista do ponto de vista prático, os resultados ou os proveitos que o autor de determinada ação logrará ao final dessa ação, caso julgada procedente. E a necessidade é o cotejo entre a pretensão resistida, a possibilidade de ingressar administrativamente antes de eventual ação, de resolver extrajudicialmente, e a possibilidade do ingresso no Poder Judiciário, ou a necessidade, a imprescindibilidade para que haja a solução da lide proposta. Então, o interesse de agir, ele necessariamente passa pela análise da necessidade. Se não há a pretensão resistida, ou se há outras vias mais eficientes de buscar a satisfação do crédito tributário, não há que se falar, portanto, em violação ao acesso à justiça. O princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição não pode ser vista como empecilho para a análise de uma das condições da ação, que é o interesse de agir. São duas, basicamente, as condições da ação vigentes no ordenamento jurídico brasileiro: o interesse de agir e a legitimidade. Então, dito isso, essa análise do interesse de agir, no caso concreto, é o que vai afastar a alegação de violação à autonomia dos entes federativos, no caso do município pertencente a Santa Catarina, e que vai induzir a uma melhor aplicação do princípio da eficiência. Aqui o STF visou cumprir esse princípio constitucional, inclusive, norma, portanto, e impedir que execuções improlíferas vinguem no Poder Judiciário, já vista a quantidade abismal de processos que o Poder Judiciário já lida no dia a dia. Então, houve aqui uma superação jurisprudencial com a inserção de uma nova tese. Apenas para ler essa nova tese, diz aqui que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.